peço que você agora abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo é narrado por Marcos, no capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 29. Este é o texto da nossa mensagem desta manhã. Evangelho, segundo é narrado por Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Martinho Lutero, o grande reformador, aquele que deu o pontapé mais efetivo na reforma, afinal de contas, outros antes dele empreenderam, tentaram, buscaram reformar a igreja que estava tão corrompida e tão carregada de ritos religiosos que estavam fora das Escrituras, que na verdade aprisionavam os homens e tornavam eles supersticiosos, místicos e muitos deles hipócritas. Martinho Lutero, em 1517, afixou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Isso acabou gerando um grande alarme em toda a população, não só da Alemanha, mas da Europa em geral. 5 anos depois deste ato, este pontapé, Martinho Lutero resolveu pregar um sermão e pregou em 1522, falando sobre a confiança na palavra de Deus. Veja o que ele disse: simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus, não fiz nada mais que isso. E enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu tanto o papado, que nenhum príncipe ou imperador jamais infligiu sobre eles tais perdas. Eu nada fiz, a palavra fez tudo. Martinho Lutero via que Deus o estava usando ainda, ele estava vivo, ainda estava trabalhando e pregando. Martinho Lutero via que Deus o usava como um porta-voz da verdade, mas em momento algum ele rogou para si, ele assumiu essa glória, esse mérito. Ele disse: a palavra fez tudo, eu dormia, eu estava descansando, eu só preguei, eu só lancei a palavra a todos e a palavra fez tudo. Ainda sobre os ensinamentos dos reformadores, nós temos algo que veio a se tornar uma tensão. Nós temos que, como distintivo da reforma protestante e da doutrina reformada, da qual nós somos herdeiros, a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Irmãos, isso dá debates históricos. Nós temos livros e mais livros procurando revelar ou entender ou explicar a relação entre o homem ser responsável, completamente responsável pelas suas atitudes, tudo que ele faz, ele é responsável, mas ao mesmo tempo Deus ser soberano sobre todas as coisas. O grande problema que surge à nossa mente, não nas coisas em si, desses dois elementos, mas na nossa mente é como é que nós lidamos com o fato de coisas ruins acontecerem, que são responsabilidade humana, mas ao mesmo tempo afirmarmos que Deus é soberano e que Ele controlou aquela determinada coisa. É algo que nós temos dificuldade, não à toa, há vários livros, vários debates e discussões sobre essa questão. A grande questão é que alguns, quando abordam esse problema, pretendem lidar de maneiras diferentes. Alguns dão tanta ênfase à responsabilidade do homem que acabam colocando a soberania de Deus em xeque, fazendo parecer que Deus, na verdade, não pode fazer muita coisa, ele precisa lidar com os problemas que acontecem depois. Ele pode ir tentando aparar as arestas, mas ele não pode fazer nada e também não faz nada naquele momento. Outros, entretanto, o que também é algo ruim, enfatizam tanto a soberania de Deus
que parece que o homem é visto como uma marionete, como se ele fosse, na verdade, um robô programado, que ele faz ou deixa de fazer. Portanto, você vai pedir contas dele. Por quê? Uma vez que Deus é tão soberano assim a ponto de o homem ser não responsável por aquilo que faz. E a grande questão é que as Escrituras tratam, isso não é um debate inútil, não é uma discussão inválida, não é um assunto sem lugar e sem vez. Na verdade, ele é precisamente algo que nós precisamos tratar sempre. Mas as Escrituras nunca põem um em detrimento do outro e nenhum contra o outro. Nós fazemos isso. Nós abordamos a questão de maneira equivocada, porque nós temos dificuldades. Mas a nossa postura deve ser manter as duas coisas. Deus é absolutamente soberano, não só porque vê todas as coisas, porque sabe todas as coisas, mas soberania indica que Ele pode e faz todas as coisas. Ou faz ativamente, ou faz permissivamente, mas é vontade dEle. Assim como as Escrituras nos indicam que nós precisamos manter a responsabilidade do homem sempre diante dos nossos olhos. Então estas coisas nas Escrituras, essas duas coisas, elas são vistas como concorrentes, como andando paralelas uma à outra, até que se chegue a um denominador comum. E de alguma forma que nós não conseguimos entender, o homem é responsável e vai responder pelas suas ações, mas Deus também fez a sua vontade se cumprir. Isso é o que as Escrituras nos ensinam. Por que estou dizendo isso? O motivo de eu falar estas coisas é porque quando nós falávamos sobre, alguns dias atrás já, falávamos sobre a parábola do semeador, nós vimos que existem 4 tipos de solo descritos ali. Somente um deles, a semente vinga. De fato, ela não só cresce, mas ela dá frutos, que é o objetivo de se plantar alguma coisa. Mas nós vemos ali que pouca ênfase se dá à semente em si e ao semeador em si, mas aos solos. Você tem uma grande porção de falas do Senhor Jesus falando sobre os diferentes solos e a maneira como Ele, responde à responsabilidade diante da pregação. O pastor Fernando falava sobre isso quando pregou nesse trecho. Agora, nesse trecho que li hoje, nós temos o outro ponto, o contraponto, a soberania de Deus nessa relação de plantio, ou nessa relação que já foi estabelecida antes como uma figura, como uma história da semeadura, da colheita, do plantio, do crescimento, do frutificar. Porque os discípulos e os demais ouvintes, ouvindo a parábola do semeador, provavelmente podiam pensar, então tá bom, pregamos e esperamos para ver o que vai dar, se vai vingar ou se não vai vingar, não sabemos. Existe uma certa insegurança. Quando eu pregar, imagine os apóstolos que iriam ser enviados pelo Senhor. Quando eu pregar, então, e a garantia que eu vou ser ouvido? Alguém atenderá ao chamado do Senhor? E se atender, até quando vai durar? Será que vai ser fogo de palha? Será que vai ser uma coisa superficial? Alguma coisa da boca para fora? O que Jesus faz agora é contar logo em seguida, né? Você tem um intervalo entre a explicação e outra sobre a candeia, a parábola da candeia, e agora nós temos Jesus falando de novo sobre semente, sobre solo e sobre o processo de cultivo ou processo de germinação e assim por diante. Jesus não tinha então só uma palavra para dar sobre a responsabilidade do homem diante da pregação, mas ele também nos mostra como a graça de Deus, a palavra de Deus, germina, cresce, se desenvolve, frutifica e vem a colheita. Não existe uma quebra, nesse processo. E a primeira coisa que nós precisamos notar, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você verá que Jesus está fazendo uma comparação, e ele compara o reino de Deus. Antes nós não tínhamos a expressão o reino de Deus na parábola do semeador, você pode conferir lá depois, mas nós vemos agora que Jesus está
focando no reino de Deus, e ele não diz que o reino de Deus será, mas o reino de Deus é. O reino de Deus não é algo que precisava se esperar milênios e milênios para que se estabelecesse, mas Jesus já estava descrevendo o reino de Deus como sendo naqueles dias, e assim como é hoje, dessa forma, e ele faz uma comparação. Nós vemos que Jesus quis ensinar um aspecto peculiar do reino de Deus, algo que nós precisamos estar atentos para que nós vejamos como ele cresce, se desenvolve, se consuma. Como nós vimos anteriormente na parábola do semeador, que a semente dizia respeito à palavra, nós podemos assumir a mesma coisa aqui sem dificuldades algumas. Nas parábolas você precisa entender que nem sempre nós podemos levar às últimas consequências todos os detalhes da história. Lembre-se de que parábolas são ensinos profundos e celestiais vestidos numa história terrena e comum, simples. Jesus não estava fazendo um grande discurso rebuscado em retórica, embora ele pudesse fazer isso, sábio e a sabedoria encarnada, mas ele está ensinando coisas de forma simples, coisas profundas, coisas grandiosas, que se fôssemos explorar o que ele está falando, dariam livros e mais livros para escrever sobre elas, sobre o conteúdo das parábolas. Mas Jesus, de modo muito sábio e eficiente, como só podia ser, o Filho de Deus entre nós, ensina-nos que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente à terra. Ele está nos mostrando, então, por meio dessas parábolas, algumas verdades. E quando você aborda uma parábola, não é só para você olhar a parábola e ver uma simples história e passar para a próxima. Não. Quando você olha uma parábola, geralmente as parábolas, elas enfatizam algum aspecto da história. E aí você precisa ficar atento, porque é ali que está o conteúdo. Quando você está lendo uma parábola, não é apenas a história se vira contexto para um ensino. E então você analisa o que Jesus está enfatizando. Ele está enfatizando o semeador? Ele está enfatizando a semente? Ele está enfatizando a terra? O que mais é explorado aqui? E nessa parábola, o que nós vemos é sobre a autonomia, a independência da semente. Afinal de contas, se você ler na sequência, continuando a comparação, nós vemos que o homem fazia uma coisa: dormia e se levantava. E a semente, e o cultivo, e o regar, e o adubar a terra. Não é que essas coisas não estivessem ali, essas histórias são subentendidas, essas coisas. Mas Jesus não está enfatizando isso. Ele está enfatizando a semente virar um broto que cresce e até frutificar. É isso que Jesus está apontando e é isso que nós devemos olhar. O foco está na independência ou na autonomia da semente em germinar, em crescer e em frutificar. O que nós podíamos esperar é que Jesus estivesse falando do trabalho do homem que semeia, mas isso já foi falado anteriormente, sobre o solo preparado e outro solo que era rochoso, então não preparado, outro solo que era duro. Mas aqui Jesus está enfatizando a semente e não o semeador ou mesmo a terra. Não havendo cultivo, a chance de não germinar a semente se perde. O trabalho de cultivador está implícito no trabalho de plantador. Se planta, espera-se que se regue, que se adube a terra, que se cerque e que se cuide daquilo. Você precisa ter um cuidado com isso, para fazer de tudo ou criar um contexto, um ambiente onde possa germinar. Só que Jesus propositalmente ressalta o germinar e o crescer da semente, e isso sem que o semeador soubesse como. Ele estava sem entender como aquelas coisas estavam acontecendo. E de fato assim é. Embora você faça e crie todo o ambiente para criar alguma planta, no fim ela cresce por si só. Muitas vezes, em alguns casos, você sequer planta alguma coisa, ou sequer rega e cuida e cultiva, e aquilo ainda cresce.
Na verdade, nós vemos que a única coisa que cresce sozinho é mato, é erva daninha, é aquilo que você não plantou e que você tem que arrancar. Você tem que cuidar do seu jardim ou da sua horta. Isso cresce sozinho, mas semente mesmo, cuidado com o plantio, para que se tenha uma boa colheita, inclusive, você precisa cultivar. Mas aqui a ênfase não é essa. Você não vai a plantações de soja, por exemplo, e olha algum plantio que é feito e você vê um pequeno broto e aí você vai lá e arranca ele e fala: isso aqui não é soja, eu não estou vendo soja aqui, não tem soja aqui, eu achava que já ia sair e ia brotar a soja na hora. Então você vai e arranca porque você não considera aquilo soja. O que eu estou querendo dizer é que Jesus narra propositalmente cada uma das etapas. Inclusive, existe uma cadência. Você tem primeiro a espiga. Jesus faz questão de mostrar que há todo um desenvolvimento, há todo um crescimento, um autocultivo, uma independência, uma autonomia da semente. É sobre a maturação que Jesus quer falar finalmente, e ele fala que quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, logo, imediatamente, porque é chegada a ceifa, a hora da colheita. Uma vez que se completa todo o ciclo, uma vez que você dorme e se levanta dia e noite, e você tem então o fruto finalizado e consumado, você não espera mais, você não fica contemplando aquilo, você não espera mais uma semana, e você não espera mais um mês, você logo vai para aquilo que você estava aguardando, era aquilo que estava sendo pretendido o tempo todo. Chegando a ceifa ou a colheita, deve-se imediatamente colher os frutos, que é algo que mais se espera, algo que se quer automaticamente quando se planta uma semente. Bem, essa é a parábola, essa é a explicação da parábola, mas o que ela significa? O que ela tem para que nós entendamos o conteúdo que Jesus quis transmitir, para que nós vejamos aquilo que precisa ser visto, e não meramente uma história que tem alguns recursos da história explorados. Se a parábola do semeador nos mostrou que o indivíduo é posto em tela, em foco, para que ele fosse visualizado e que a responsabilidade do homem estivesse então evidenciada, agora nós temos a soberania de Deus sendo colocada em tela, sendo colocada, enfatizada, clara diante dos nossos olhos. O reino já é estabelecido pelo rei e não por seus súditos. Veja, talvez você, como eu, já tenha ouvido muitas vezes: nós precisamos expandir o reino de Deus, nós precisamos isso com relação ao reino de Deus, se nós não fizermos, o reino de Deus não invade as demais nações, ele não se prolifera, ele não se estabelece. Não, irmãos, o reino de Deus é de Deus, e ele vai se estabelecer. Você leu Apocalipse já? Apocalipse, existe uma passagem que diz: o reino deste mundo já passou e há de ser do nosso Senhor. Ele conquista todas as coisas. O reino de Deus invade todos os lugares. Não um reino político, militar, um reino bélico, não com força e com violência, como dizia o profeta, mas pelo Espírito de Deus. É Deus quem garante que o reino dele se espalhe. É Deus quem coloca você no reino, é Deus quem me coloca no reino dele. Não é eu que decido, não é eu que coloco agora à disposição do reino. Deus faz toda a sua obra soberana e independente por sua palavra. Nós vemos Martinho Lutero falando: eu não fiz nada. Ele não estava fazendo mal, não era falsa modéstia, ele estava sendo sincero. Foi a palavra que fez tudo. A palavra do nosso Deus é aquele instrumento que vai abrindo caminho, que vai abrindo carreira, que vai expandindo o reino de Deus nessa terra.
queiramos ou não, façamos algo ou não, mas você não está colocando as pessoas na preguiça e na negligência? Não, a parábola do semeador já fez o papel dela de dizer para você que você precisa responder à pregação, sob pena de perdição eterna. Agora a ênfase é outra. Veja, o reino de Deus não depende finalmente da resposta do ser humano. Deus garante todas as coisas. Se Deus escolheu, se Deus elegeu, se Deus quer alguém, Ele amorosamente, graciosamente atrai. Ele busca como uma ovelha que está perdida, Ele vai até ela e traz o seu reino. E Ele diz: o reino de Deus é assim. Não é que eu pretendo que Ele seja e espero que Ele seja, Ele é. O reino de Deus não é como uma semente que só cresce até a erva. Tomara que vingue, que dê fruto. O reino de Deus é visto como a erva, como a planta que cresce, como a espiga que é cheia, e aí existe a colheita. Não existe uma quebra no ciclo. Isso é soberania. Isso é algo infalível, uma obra infalível. É por isso que nós vemos Paulo, como eu li na liturgia, que nós vemos Paulo dizendo: quem é Apolo? Quem é Paulo? Os dois são instrumentos de Deus. Quem deu o crescimento foi Deus. Irmãos, se o crescimento, se o germinar da planta, da palavra que é lançada, dependesse de nós, isso aqui estaria vazio, eu não estaria aqui, não tinha ninguém aqui, a menos que a gente se reunisse para debater uma grande filosofia religiosa. Mas é Deus quem dá o crescimento, e que conforto isso traz, não só para quem prega a palavra, certos de que o Senhor fará a sua obra a seu tempo, a seu modo. Cabe-me dormir e descansar, porque a palavra é de Deus. Se a palavra de Deus não fizesse algo, eu ia fazer? Você ia fazer? Não existem dois poderes aqui, ou o semeador faz alguma coisa, ou a palavra faz. Se não der certo a palavra, o semeador faz. Não, o semeador está na periferia dessa história, no momento secundário. É a palavra de Deus que abre o nosso coração, que trata da nossa vida e faz com que ela mesma germine, ela mesma cresça por si só. Você não faz nada, nem sobre a sua salvação e nem sobre a salvação de outros, de mais ninguém. Nós vemos que Jesus fala sobre uma forma imperceptível e até um pouco desconhecida, sem entender direito. O semeador não entende, ele não sabe como, mas a terra germinou, a semente vingou e as coisas estão caminhando, e eles precisam esperar o tempo. Existe todo um processo, o ciclo não se quebra em momento algum. A graça da justificação, preste atenção, a graça da justificação, ela opera até levar à santificação, porque nós podemos incorrer no erro de acreditar que até certo momento a gente vai com a graça, depois aí Deus ajuda quem cedo madruga, daí em diante é meu esforço, eu que preciso batalhar, senão eu preciso cuidar daquilo que eu já recebi, senão eu perco. Irmãos, Deus não dá terceira, quarta, quinta, sétima, oitava, 1000 chances para nós. Só uma chance foi dada e você desperdiçou. A outra chance, o nosso Redentor não desperdiçou. É Ele quem garantiu para nós a efetivação, a consumação da nossa salvação, mas não só da justificação, que mostra na palavra que nós nos tornamos justos, somos considerados justos diante de Deus, do tribunal do Deus vivo, do juiz de toda a terra, por causa da justiça e da obediência do nosso Redentor. Não só essa justificação, mas todo o processo de santificação é sustentado pela graça. Lembra-se de Paulo falando
a graça me basta. Ou Deus dizendo a ele, a minha graça te basta. O meu poder ele se aperfeiçoa quando você está fraco, quando você é nada. E é a minha graça que te sustenta. A graça não vem para dar uma ajudinha quando você não consegue. A graça é a base, é o contorno, está acima, está dentro de nós, operando de forma eficaz, independente, autônoma, e ainda que seja discreta ou mesmo silenciosa, mas ela opera e leva ao cultivo. Que grande obra o Senhor realiza em nós, que grande reino o Senhor estabelece e concretiza nesta terra. O reino de Deus não está perdendo, ele está avançando. Você não vê? Pois bem, você também não vê a semente crescer, muitas vezes silenciosa, até que chega a hora da colheita. Essa é uma parábola que enfatiza a graça soberana, e ela é vista como a operação infalível de Deus, que faz o reino crescer, se amadurecer, se estabelecer. A palavra é a semente pregada que deve ser lançada incansavelmente, porque o semeador lançou a palavra, mas o trabalho da palavra, o trabalho da graça de Deus, pelo Espírito de Deus, foi feita de maneira independente. Se a semente não vingar ainda, pode ser que seja mais tarde. Se nunca vingar, pode ser que a soberania de Deus nunca decidiu fazê-la vingar. Você não pode fazer nada. E não deve se frustrar pela demora, aparente demora do vingar da palavra no coração de alguém, na dificuldade, na demora que se tem para ver alguma coisa de substância em alguém. Nós não devemos desanimar, porque é a palavra de Deus que faz todas as coisas conforme o seu querer, é Deus quem faz todas as coisas. Trabalhar como semeador não é um trabalho sem garantias. Caminhando para o encerramento desta mensagem, trabalhar como semeador não é um trabalho sem garantias. Você só se põe a pregar porque você tem a certeza de que ela vai vingar. Ela vai dar fruto em alguém. Quando? Não sei. De que modo? Não sei. O meu trabalho é descansar. É lançar a palavra e descansar. Quando o fruto chegar e o amadurecimento chegar, alegria, festa, regozijo. Não podemos desanimar após lançar a semente, pois ela germina e cresce enquanto dormimos. Ela não precisa de nós para operar internamente. A palavra de Deus é independente e soberana. A graça de Deus é uma graça que opera de modo infalível. Não há quebra no ciclo. Não menospreze os estágios de crescimento espiritual. Lembra que eu disse que você não chega num pé de soja e arranca ela porque ela não está madura, porque você acha que não é soja. Não estou vendo soja aqui. Perto da casa da avó da minha esposa, tem uma plantação de eucalipto, bem pertinho da casa. Assim. Eucaliptos enormes, quase prontos para serem usados numa fábrica que tem por ali, que usa aquele eucalipto. Muitos eucaliptos, plantação enorme. Você fica maravilhado com aquilo, é lindo. Mas eu não poderia chegar ali e ver um pé pequeno de eucalipto e arrancar ele, porque eu não considero um eucalipto, porque ele não é do tamanho dos outros. Tempo. É um eucalipto. Veio da semente ou veio da muda, um dia se tornará maduro. Então não despreze os estágios do crescimento. Não despreze a parte da erva, não despreze a parte do crescimento e do desenvolvimento, por mais que seja lento. Você já viu aquelas árvores que se chama sequoias? Se você pesquisar na internet, você verá. Você precisa de muitos homens para abraçá-la. Enorme. Um tronco enorme. Centenas e centenas de anos. Tempos atrás, li uma reportagem que acharam uma árvore na Amazônia que tem mais do que a idade de descobrimento do Brasil. Eles encontraram a árvore
para mais de 500 anos de idade, pelos estudos. Enorme, estrondosa, maravilhosa. Quanto tempo tudo aquilo? Será que quando se ela fosse pequena, alguém fosse tirasse ela lá porque não consideraria nada significante? Não deu fruto, não chegou ao estágio final. Ninguém faz isso. Então não despreze o tempo do crescimento. O crescimento vagaroso não deve ser desprezado, pois é melhor ter a graça do crescimento, do processo de crescer, do que não ter nenhuma graça operando. É melhor vermos o pequeno arrependimento, ainda que fraco e frágil, a fé mais pequena, do que não ter nenhuma fé e nenhum arrependimento exercidos. É melhor ver o crescimento vagaroso e etapa por etapa do que não ver crescimento espiritual algum, mudança de vida alguma, conversão nenhuma, mudança nenhuma. Mesmo pequenas, as manifestações da graça são garantias de que a graça já opera. E isso já é uma alegria. Se você olha para si mesmo e diz, a minha fé é tão pequena, eu comecei ontem, estou engatinhando na fé. Irmãos, é só o começo. De acordo com a parábola de Jesus, vai chegar até o final, vai chegar até o amadurecimento. Espere, confie, busque, dependa do Senhor e da sua graça. Clame, Senhor, faz-me crescer até chegar ao amadurecimento, porque eu quero me encontrar com o Senhor.